Como resolver questões da banca CESP? Fica até o final desse vídeo que eu vou te dar 5 dicas para você arrebentar na hora da prova. Meu nome é Lucas Dias, você está no canal Vamos Passar. Roda a vinheta! Se você é concurseiro, você claramente conhece essa frase: uma errada anula uma certa. Nós estamos falando da banca CESP ou Sebrasp, né, que é uma das principais bancas examinadoras e aplicadoras de provas para concurso público aqui no Brasil, né, uma das mais temidas também, justamente pelo seu método de correção de provas, onde uma questão errada anula uma questão certa. E eu trouxe aqui 5 dicas que vão ajudar você na hora de resolver as questões do CESP. Primeira dica: faça provas anteriores. Pessoal, a banca CESP, ela tem um banco de questões muito grande, tendo em vista muitas provas que ela já aplicou no decorrer dos anos. E uma dica que ela é batata para você é: faça provas anteriores do CESP. O CESP ele tem uma estrutura nas suas provas que ela geralmente se repete nas demais. Às vezes ela só muda ali a ordem das palavras, ou já teve casos da banca colocar praticamente a mesma frase em uma prova para um determinado órgão, e no ano seguinte a mesma questão estava lá, com a mesma temática, com a mesma forma de cobrança. Então é muito importante você estudar e fazer questões, resolver provas anteriores, para você pegar o hábito da banca, ver o estilo da banca, como que ela cobra determinado conteúdo. E muitas vezes você vai fazer tantas questões que quando chegar na hora da sua prova, quem não sabe já tem uma questão repetida, uma questão que você até já fez, e aí vai facilitar na hora de você acertar e gabaritar a questão, beleza? Primeira dica: faça provas de concursos anteriores. A segunda dica é: se você errou no gabarito, anule a questão. Muitas vezes, na hora do desespero e a gente está com um tempo muito corrido, é comum de nós errarmos na hora de passar a resposta para o gabarito definitivo, né? E ao invés de marcar uma questão, acaba marcando uma outra. Se isso acontecer na prova CESP que você está fazendo, for no estilo certo ou errado, vamos supor, na questão 20 era certo e você marcou errado. O que você faz? Você marca as duas alternativas, tanto a certa quanto a errada. Ora, dessa forma você não vai perder um ponto, você não vai ganhar nenhum ponto, porque a questão vai estar anulada, mas também você não vai perder por um erro que você cometeu aí na hora de passar para o gabarito. Terceira dica: aprenda as palavras-chave da banca. A banca CESP ela tem um glossário de palavras que ela é muito utilizada em suas provas. E essas palavras elas fazem total diferença na hora de resolver a questão. Exceto, vedado, defeso, que significa proibido, imprescindível ou prescindível, não há óbice ou há óbice. São termos, palavras e expressões que elas comumente aparecem nas provas, e quando a gente não sabe o significado dessa palavra, a gente até sabe o assunto, mas a forma como está escrito faz com que a gente fique com dúvida e até erre, né, a uma questão que de repente você até sabia na matéria e sabia o conteúdo. Então é muito importante, fazendo provas anteriores, você descobrir quais são os tipos de palavra que o CESP usa. Quarta dica, e essa dica ela divide opiniões. A dica é: evite chutar nas provas do CESP. Como assim? Ora, o método de correção do CESP é uma errada anula uma certa. E quando você chuta questões que você não sabe, né, a probabilidade de você errar é 50%, certo? Ou a questão é certa ou a questão é errada. E muitas das vezes, se você chutar uma questão e errar, isso vai automaticamente anular questões que você sabia, questões que você tinha certeza, e vai fazer com que você perca muitos, mas muitos pontos. Então, geralmente quem faz provas do CESP vai com uma estratégia de não responder aquelas questões que você está em dúvida, ou aquelas questões que tem um enunciado meio duvidoso, que ela pode tanto estar certa quanto estar errada. Essas questões a gente geralmente deixa elas de lado. Para você ter uma média assim de uma pontuação boa, algumas pessoas recomendam aí você deixar no máximo 10 questões em branco, considerando que as provas do CESP, as provas comuns, elas são de certo ou errado e são compostas aí de 120 questões, né? Então, responda aquelas que você tem certeza, né? Aquelas que você não sabe de jeito nenhum, evite chutar, para que você não seja penalizado e perca uma questão que você já sabia, que você tinha grande chance de ter acertado. Por fim, a quinta e última dica que eu deixo para você é: vá para a prova com uma estratégia. Se você é concurseiro, você sabe que não é
passar em concurso não é só chegar lá e fazer uma prova. Tem uma série de questões, tem uma série de fatores que são ligados a isso. E uma dessas questões é ter uma estratégia na hora de resolver a prova. E aí isso se alia às outras dicas que eu dei para você. Evitar chutar as questões, evitar ter o maior cuidado na hora de passar para o gabarito definitivo. E se você errar uma questão no gabarito, você anula ela, você marca as duas respostas de forma a anular a questão. Aqui no nosso canal também eu já gravei um vídeo falando com algumas técnicas na hora de fazer a prova, por exemplo, fazer as questões mais fáceis primeiro, fazer as questões que você tem mais domínio da matéria primeiro, aquelas questões que tem um enunciado maior, você deixa para depois, você deixa para o final para não cansar. Enfim, você vai para a prova com uma estratégia em mente, vou deixar, sei lá, 5 questões em branco, ou eu não vou responder aquelas questões cuja matéria eu ainda não vi. Enfim, você precisa ir para a prova com uma estratégia, né? E aliando-se a todas as dicas que eu já dei aqui nesse vídeo e também nesse canal, eu tenho certeza que você vai conseguir passar em concurso com a banca CESP. Pode parecer difícil, mas não é impossível. Treine questões, resolva provas anteriores, conheça o estilo da banca, conheça a forma de aplicação da banca e com certeza você seguindo esses passos, você vai conseguir a sua aprovação e vai detonar a banca CESP. Bom, esse é o vídeo de hoje com as dicas de hoje. Em breve vou trazer também dicas das outras bancas. Temos a FCC, temos a FGV e eu vou falar pra você que eu não gosto da FGV, mas a gente tem que aprender a gostar também, né? Vamos trazer outros vídeos de outras dicas das bancas também. E você, tem alguma dica da banca CESP que você usa? Deixa aqui nos comentários. Se você quer dica de outras bancas organizadoras, também deixa aqui nos comentários, deixa o seu joinha, manda esse vídeo para quem está fazendo o concurso da banca CESP para ajudar essa pessoa em busca da nossa aprovação. Até a próxima, pessoal!